Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 25 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto a ser estudado na aula de hoje é o adjunto adnominal. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: compreender o conceito de adjunto adnominal, compreender a função sintática do adjunto adnominal, reconhecer a expressividade do adjunto adnominal e diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Muito bem, vamos lá! Adjunto adnominal a gente chama um termo acessório da oração, né? Lembrando que oração é toda frase que possui verbo. Esse termo acessório da oração, ele é utilizado para atribuir, determinar, modificar ou até mesmo classificar um substantivo, né? Um nome. Então, por ele ser usado para atribuir característica ou qualidade a um nome, ele vai ter função adjetiva. As letrinhas AD, que é esse ad, né, antes dos termos, eles têm o significado de adição, ou seja, adjunto é o que está ao lado, que está junto. E adnominal é o que está ao lado de um nome, por isso, nominal. Dessa forma, então, o adjunto adnominal vai estar relacionado sempre ao núcleo do sujeito ou ainda ao núcleo do predicado, né? Dentro, então, da oração, vou observar sempre o núcleo do sujeito ou o núcleo do predicado. Por quê? Os adjuntos adnominais se relacionam a essas duas partes aí. Muito bem. Esse núcleo será sempre um substantivo, né? Então, tanto o núcleo do sujeito quanto o núcleo do predicado vai ser um substantivo para que ele receba adjuntos adnominais. Olha lá então, né? Isso aí tá bem grandão, você pode anotar no seu caderno esse termo, adjunto adnominal. Olha, ad, faz ali a flechinha debaixo do ad, escreve junto, junto já é junto, ad, junto de novo e nominal, nome. Então, simplificando esse conceito, né, de adjunto adnominal, é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo, ou que sempre vem junto de um substantivo, que é um nome. Vamos identificar, então, o adjunto adnominal, né? Então, é por meio da análise sintática que o adjunto adnominal ele vai ser identificado numa frase. Nesse caso aqui estudado, é necessário saber o que é um substantivo. Você já estudou a classe gramatical dos substantivos e sabe que substantivo é um nome, né? Primeiro é necessário, então, separar cada palavrinha da sentença, da oração, e encontrar o substantivo, que geralmente é o núcleo, né? Aqueles termos que estiverem se referindo, portanto, a esse substantivo serão os adjuntos adnominais. Poderá haver mais de um adjunto adnominal na frase? Sim, poderá, tá? Então, pode estar no sujeito, o adjunto adnominal pode estar no sujeito da frase ou ainda no predicado da mesma oração. Podemos dizer que um único substantivo, ele pode sim ter mais de um adjunto adnominal, ok? Além disso,
nada pode ficar entre o adjunto adnominal e o nome ao qual ele estiver se referindo. Então, é uma ligação direta, né, do adjunto adnominal com o substantivo. Vamos ver, então, este exemplo que a professora separou aqui para demonstrar o adjunto adnominal. As pipas coloridas contrastavam com o céu azul. Primeiro, eu vou dividir essa oração em sujeito e predicado. Então, para o lado de cá eu tenho o sujeito, as pipas coloridas. Para o lado de lá eu tenho o predicado, contrastavam com o céu azul. Lembra que o verbo pertence ao predicado, né? Muito bem. O que eu tenho aqui no sujeito? Qual seria o núcleo desse sujeito? É a palavra pipas, que é um substantivo e é o núcleo do sujeito, né? O que eu tenho ao lado da palavra pipas, que é o substantivo? Eu tenho um artigo as e aqui eu tenho o adjetivo coloridas. Esse as eu vou chamar de adjunto adnominal, ó, está junto de um nome. Coloridas também é o adjunto adnominal de pipas, porque está ao lado do substantivo. Lembrem que não pode haver nada entre o adjunto e o nome, né? Eles são ligados diretamente. Então, essas duas palavrinhas que estão ao entorno deste substantivo pipas são os seus adjuntos adnominais. Muito bem. Vamos lá para o predicado agora. Lá no predicado, eu identifiquei a palavra céu como substantivo. O que eu tenho ali ao entorno da palavra céu? Eu tenho o artigo o, que eu vou chamar de adjunto adnominal, e tenho o adjetivo azul, que eu também vou chamar de adjunto adnominal. E o que sobrou ainda nessa oração? Sobrou o verbo contrastavam, que recebe o nome de verbo transitivo e indireto. Indireto porque o seu complemento é um complemento com preposição. Inclusive, a preposição é essa palavrinha aqui, o com, né? Então, eu coloquei nomes em todos os termos dessa minha oração, né? Eu classifiquei todos os termos da minha oração, né? Dei nome para cada palavrinha que apareceu aí e identifiquei com a cor vermelha os adjuntos adnominais, que são as palavras que se referem a nomes, a substantivos. Qual é, então, a importância de um adjunto adnominal dentro de uma frase, né? Então, vamos ver, ó. Mesmo o adjunto adnominal, ele não sendo considerado um termo essencial, né? Ele é um termo acessório. A retirada desse adjunto adnominal pode sim comprometer o sentido da minha mensagem, né? Daquilo que eu estou querendo dizer. Como no exemplo anterior, se nós retirarmos os adjuntos adnominais, a frase ficaria assim, ó. Pipas contrastavam céu. Tirei todos os adjuntos. Tem sentido essa frase? Tem, claro que tem, né? Mas será que num diálogo a oração acima, pipas contrastavam céu, faria algum sentido? Então, provavelmente não, ficaria muito estranho, né? Parece que eu não sei construir uma frase, né? Seria apenas uma frase solta no ar, sem conexão. Por isso que a utilização dos adjuntos adnominais é tão importante para a construção da frase, para a construção do sentido completo da frase. Muito bem, então, dentro de uma frase, né, algumas classes gramaticais são as mais encontradas e assumem a função do adjunto adnominal. Tá? Que classes gramaticais assumem a função de adjunto adnominal? Os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos, os pronomes adjetivos e
também numerais adjetivos, né? Então, quando um pronome está qualificando ou quando um numeral está qualificando. Vamos ver um exemplo com adjetivo. Olha lá, aquela moto amarela foi vendida. O que a professora grifou ali, né, de negrito, que é o amarela, é um adjetivo com função de adjunto adnominal do substantivo moto. Vamos ver um exemplo com uma locução adjetiva. Lembrando que a locução adjetiva ela é formada por duas ou mais palavrinhas. Então, só um adjetivo é uma palavra. Locução é porque eu vou ter ali geralmente um pronome mais um substantivo formando essa locução. Picadas de abelha são doloridas. O que a professora colocou ali, ó? De abelha, né? Funciona como adjunto adnominal do substantivo picadas, as picadas, né? Então, de abelha é uma locução adjetiva, mas a função é de adjunto adnominal do substantivo picadas. Vamos ver exemplo com artigo. Olha o exemplo lá, bem grandão. A aluna passou no teste. O a funciona como adjunto adnominal do substantivo aluna. E a classe gramatical desse a é um artigo definido. Vamos ver um exemplo com pronome adjetivo. Minhas amigas fizeram a decoração da festa. Eu tenho ali o minhas, que é o pronome, né? E esse pronome ele está se referindo ao substantivo amigas. Então, ele funciona como adjunto adnominal do substantivo amigas. Exemplos com numeral adjetivo. 20 candidatos foram chamados. O que eu tenho lá? Ó? Candidatos, que é o substantivo, é o nome, e 20, que é o numeral, tem a função de adjunto adnominal do substantivo candidatos. Então, veja bem, a classe gramatical é uma coisa e a função sintática da palavra é outra coisa, né? Então, a gente viu ali exemplos com classes gramaticais diferentes e que funcionam como adjuntos adnominais daqueles substantivos. Muito bem, agora nós vamos aprender uma coisa bem importante. Nós vamos aprender a diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, né? São duas coisas muito parecidas, inclusive no nome, mas são duas funções diferentes. Vamos lá. Muito bem. Então, no adjunto adnominal, pode ou não ter preposição. Pode indicar posse, tem valor ativo, né, de praticar a ação e completa o sentido de substantivos concretos e de substantivos abstratos. Então, anote no seu caderno essas diferenças. Coloca lá o que é que pode ser um adjunto adnominal, né? Quais são as características dele. E depois você vai anotar também as do complemento nominal. No complemento nominal, tem preposição obrigatória, né? Então, se tiver preposição e o uso for obrigatório para aquela situação, né, nós podemos estar falando de complemento nominal. Nunca vai indicar posse. Então, talvez aqui esteja a diferença, né, mais significativa do adjunto adnominal para o complemento nominal. Tem valor passivo. Ó, aqui no adjunto é valor ativo. No complemento é valor passivo, porque é sobre ele que vai recair a ação. E o complemento nominal, ele pode complementar o sentido de adjetivos, de advérbios ou ainda de substantivos abstratos.
E o adjunto adnominal se refere somente a substantivos, tá? Então, aqui nós temos esse esqueminha diferenciando o adjunto adnominal de complemento nominal. Muito bem. Vamos ver agora nos exemplos, né? Como é que fica essa diferenciação, tá? Então, para distinguir o adjunto adnominal do complemento nominal, é só você observar o seguinte, ó. Se o termo expressar a ideia de agente dessa ação, trata-se de um adjunto adnominal. Veja bem, a visita dos pais deixou os filhos felizes. Quem visitou os filhos? Os pais. Portanto, eles são os agentes da ação. Portanto, se eu tenho agente da ação, eu vou ter adjunto adnominal, né? Então, dos pais está como adjunto adnominal do termo visita, que é um substantivo. Vamos ver o segundo tópico. Se o termo expressar ideia de alvo ou de destino dessa ação, então ele será um complemento nominal. Olha agora o exemplo modificado. A visita aos pais deixou os filhos felizes. Quem foi visitado, né? Quem foi visitado, então, é o alvo da ação. Os pais foram visitados pelos filhos. Portanto, ali o termo aos pais é o complemento nominal do termo visita, né? Que é um substantivo, certo? Então, essa é a forma que a gente vai usar para diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Veja bem se é agente da ação ou se é alvo da ação, se está recebendo a ação. Use essa dica, essa técnica que não tem erro, né? Para a gente diferenciar as duas situações. E temos aqui ainda mais um exemplo, então, que a professora trouxe para vocês. Olha lá. O ministro ouviu críticas da população, né? Então, da população, ou a população é o agente da ação. Por quê? Porque foi a população que fez as críticas. Se esse termo está como agente da ação, então, da população, eu vou classificar como adjunto adnominal do termo críticas, certo? Muito bem. Já o exemplo abaixo, o ministro ouviu críticas aos hospitais. O que eu tenho ali no termo aos hospitais? Hospitais está com valor passivo. Por quê? Porque foram os hospitais que receberam as críticas, né? A crítica foi feita aos hospitais. Então, esse termo aos hospitais funciona como complemento nominal do termo críticas. Veja que o termo ali é o mesmo, né? Tanto na oração de cima quanto na oração de baixo. O que eu olhei? Eu olhei aquilo que está junto desse termo para eu poder classificar se é adjunto ou complemento. Estou vendo lá se ele é agente da ação ou se ele está recebendo a ação. Usei essa dica para eu poder classificar, né, dar a função sintática correta para cada um destes termos, ok? Então, usa essa dica que não tem como errar, certo? Muito bem, pessoal! Façam as atividades propostas para essa nossa aula de hoje sobre adjunto adnominal. É muito importante para você fixar este conteúdo. Obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!